Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch, hoje a gente vai conversar com a atriz, cantora e compositora pernambucana Sofia Malta, que lança o seu single Vilã e faixa de abertura do seu álbum de estreia, previsto para o primeiro semestre de 2026. E é com muito prazer que a gente recebe aqui a Sofia para bater esse papo e conversar conosco sobre a sua carreira, sobre os seus projetos, o que vem aí pela frente. Tudo bom, Sofia? Bem-vinda a Baruch. Tudo bom, Afrânio? Obrigada, querida. Uma honra estar aqui falando com você. Bem, Sofia, a gente queria conhecer um pouquinho de você, conhecer um pouquinho da tua história, né? Você começou assim, o teu envolvimento com a música veio desde pequena, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua trajetória, a relação com a família, como é que começou essa tua descoberta no mundo das artes? Essa é uma pergunta engraçada porque eu me faço ela também há muito tempo. Eu não tenho exatamente clareza de quando foi exatamente que a minha relação com a música começou. Mas eu sei que eu sempre tive um encantamento muito grande, não só pela música, como o universo das artes como um todo. Eu também sou atriz. E é engraçado porque quando eu era criança, a arte como um todo, ser artista, não era exatamente uma possibilidade de profissão, assim. Tava mais num lugar de hobby e tal. Então, eu não tinha me permitido exatamente sonhar com esse lugar, mas eu sempre tive muita atração, eu era muito encantada, assim. Quando eu fui fazer vestibular, eu entrei para fazer letras e psicologia. E já no primeiro semestre das duas faculdades eu entendi que não era isso, assim. Foi rápido para eu entender que, na verdade, o que eu queria fazer era ser atriz e ser cantora. E aí eu olhei para as duas possibilidades e na época eu falei, eu acho que eu preciso começar pelo que me parece mais desafiador, porque eu sabia que eu já sabia cantar, eu já tinha alguma notícia disso. Agora, como atriz, era um desafio absoluto, eu não fazia ideia de como realizar isso, e eu intuía também que seria algo importante para a própria carreira da música, assim, que eu iria aprender de alguma forma a estar no palco e tal. Então, eu comecei a fazer a faculdade de teatro, e aí, muitos anos depois, eu comecei na música. Legal, Sofia. E os seus pais, eles também tinham esse envolvimento com a cultura, com a música, ou não? Eles te apoiaram nesse processo? Como é que é essa relação, né? Meus pais, eles trabalham com direito, assim, né? Eles são servidores públicos, então ao mesmo tempo, eles são pessoas absolutamente apaixonadas pela cultura também, assim, super engajados e admirados também, mas mais nesse lugar do hobby, de algo que você consome do que você produz, assim. Então, eles não viam como uma possibilidade como consequência, eu também não via. Mas a partir do momento que eu fui crescendo e que eu fui realmente entendendo que eu precisava fazer, né, o que eu tinha que fazer mesmo, sim, eles me apoiaram. E muito do que eu realizo hoje é somente porque eles me apoiaram e me apoiam até então, assim. É muito importante para um artista ter esse apoio da família, assim. E isso é um privilégio também, porque muita gente não tem. Você é pernambucana? Você é do Sim, Recife? É? sim. Aham. E, e assim, as referências, né? Quando você começou com a música, qual foi assim o primeiro momento que você falou realmente que você levou a música mais para o lado profissional? E como é que foram assim as suas referências? O que você buscou trazer para tua música, para tua musicalidade? Você também é compositora? Queria que Sim, você também sou falasse. compositora. E É, isso é uma ótima pergunta, porque esse foi um dos grandes dilemas, assim. Eu acho que foi uma das coisas que eu coloquei como obstáculo no caminho durante muito tempo. Eu achava que eu não era compositora. Eu sabia que eu sabia escrever, mas eu toco poucos instrumentos. Eu não sabia que era possível compor com essas ferramentas que eu tenho, assim. À medida que eu comecei a fazer, eu vi que era possível e que eu sabia fazer aquilo, na verdade, assim. Quando eu comecei, na pandemia. A pandemia teve uma coisa muito importante, acredito que para todas as pessoas, né? De essa sensação de fim mesmo, assim, de encarar de frente, assim, a vida e o que se quer fazer. Foi quando eu olhei e falei, não dá mais para adiar isso, assim. Por que eu estou adiando isso tanto tempo? Assim, eu já era atriz, já tinha formado. Falei, não, pelo amor de Deus, vamos atrás de realizar isso. E aí foi quando eu tive uma conversa com um amigo na época que era ator e também
compositor e cantor e tal, para entender melhor com ele como era o caminho dele de composição, etc e tal. E aí, já naquela conversa que eu estava tendo com ele, foi uma conversa por vídeo, a gente estava na pandemia, né? Enfim, eu estava em Recife, ele estava no Rio. A gente, nessa conversa por vídeo, eu já escrevendo algumas coisas que eu estava pensando daquela conversa e tal. Quando eu desliguei, eu já tinha uma música. E aí, no dia seguinte, eu mandei pra ele falou, Sofia, a sua música tá pronta, você tem uma primeira música, assim. E aí foi aí foi um primeiro passo dado, e aí, enfim, ainda tô traçando muitas coisas e descobrindo esse universo da música. É muito complexo e tem muita coisa sempre para aprender. Mas ali eu acho que foi a primeira fagulha. E ali, quando eu tava escrevendo e tal, coisa que já era mais fácil para mim, mas quando eu fui fazer a melodia, entender como que seria aquela música de fato, eu estava muito movida pela sonoridade de alguém que sempre foi uma referência para mim, que sempre me inspirou muito. Mas é engraçado porque a música não seguiu exatamente com a melodia dessa pessoa, mas foi como Marília Mendonça comporia isso aqui, como ela colocaria a melodia nessa música aqui. E foi pensando muito nela, assim, que sempre foi uma grande referência. As pessoas sempre me falaram que o timbre da minha voz lembrava o dela, que eu cantava parecido. Então isso ficou muito na minha cabeça e eu realmente era muito fã. Sou muito fã ainda, então começou daí. Eu fui seguindo outros caminhos, a minha música não da prateleira ali do sertanejo, mas foi pensando nela que eu comecei, assim. E aí você lançou um EP já, né? Sim, eu tenho um EP lançado, Não Vim no Mundo Pra Ser Pedra. Eu lancei ele em 2024, 2024. Foi um EP de estreia, assim, né? Que eu entendo muito como a gente brinca no teatro, uma abertura de processo, assim. Eu entendendo quem eu era, assim, eu me jogando no mundo e colhendo algum retorno daquilo. Já tinha claro para mim que era do universo pop o que eu viria a fazer, também porque é muito do que eu consumo e que eu me vejo fazendo também. Eu acho que é onde está a minha verdade ali, é no universo pop. Mas com esse álbum agora, ele já vem vindo com uma cara bem mais definida dessa musicalidade, desse trabalho aí de Sofia Malta, assim, sabe? Vamos ouvir então uma música desse EP aí, já para o nosso ouvinte conhecer um Bora. pouco essa tua musicalidade, né? O que que você pode escolher? Eu diria pra gente ouvir Tirar de Letra, que eu acho que é a música que foi mais bem recebida, que eu diria que tem mais a minha cara com, inclusive pro que vem também. A gente vai tirar de letra até você vai ficar besta. Tempo voando de avião, sem turbulência na viagem. Amor, eu só me iludo, amor, eu só falo bobagem. Eu sei que não é fácil, ora fico, ora parto. Agora tá, depois já foi, agora sim, depois passou. Você se acostumou sem mim, você sabe viver sem mim. Você me ama mais quando me deixa. Você se acostumou sem mim, você sabe viver sem mim. Você me ama mais quando me deixa. Você vai lembrar de mim quando cair do cavalo, quando cair em si. Você vai lembrar de mim quando a ferida sangrar, quando o corte se abrir. A vida é grande, o mundo é pequeno. Você vai lembrar de mim. A vida é grande, o mundo é pequeno. Você vai saber de mim. A vida é grande, o mundo é pequeno. Você vai lembrar de mim. Eu sei que não é fácil, ora fico, ora parto. Agora tá, depois já foi, agora sim, depois passou. Você se acostumou sem mim, você sabe viver sem mim. Você me ama mais quando me deixa. Você se acostumou sem mim, você sabe viver sem mim. Você me ama mais quando me deixa. Você vai lembrar de mim quando cair do cavalo, quando cair em si. Você vai lembrar de mim quando a ferida sangrar, quando o corte se abrir. A vida é grande, o mundo é pequeno. Você vai lembrar de mim. A vida é grande, o mundo é pequeno. Você vai saber de mim. A vida é grande, o mundo é pequeno. Você vai lembrar de mim. Mas deixa eu te falar, enfim, a passagem é sexta-feira, 2 horas da tarde, Galeão, não é isso? Eu tenho onde ficar assim em São Paulo, não confere informação. Aí eu acho que eu vou ficar 2 dias lá e volto a tempo de pegar o avião. Ah, meu amor.
Bem, hoje a gente conversando aqui no Vozes do Palco, da Rádio Baruch FM, do portal Baruch News e também do YouTube da Baruch, com a cantora, compositora Sofia Malta, que está lançando o seu single Vilã, que será uma das faixas do novo álbum que virá aí no primeiro semestre de 2026. Sofia, vamos falar então sobre a produção dessa música, né, Vilã, como é que Vamos, ela surgiu, como é que foi todo esse processo criativo? Conta aqui para o nosso ouvinte. vamos. Ano passado, final de 2024, eu entrei num reality musical, o primeiro reality musical virtual do UOL, chamado Toca Revela. Ele tinha o objetivo de revelar novos artistas. Para entrar, eu tive que mandar uma música minha inédita. E eu já tinha essa música praticamente finalizada. E aí eu mandei, ela não tinha lançado ainda, mandei essa música Vilã e entrei no programa já como semifinalista com a música. A música fez tanto sucesso lá dentro, nos bastidores, assim, o pessoal cantava tanto, a equipe estava viciada na música, era uma coisa assim, é, todo mundo sabia a música, ficava cantando sem querer, assim, os outros competidores estavam cantando a música, era engraçado. E aí acabou que o Dudu Marotti, que era jurado do programa, ele entrou como produtor também da música. Barro também, que é meu amigo e que estava lá tocando comigo, ele é, enfim, compositor também, cantor, pernambucano. Entraram na produção, então a produção final, a produção musical final dessa música é do Marotti, Eutímio e Barro. Eutímio é um produtor de Recife também, ele também divide a autoria da música comigo. É isso, a música passou por algumas mudanças, enfim, né, com essa nova produção. Foi um pouco diferente de todos dos processos de todas as outras músicas, assim, né? Foi uma música que teve a oportunidade de ir para o mundo antes, que eu colhi de alguma forma esse retorno de, pô, essa música é legal e tal, gente querendo somar de alguma forma, e ela realmente é bastante especial, assim, é por isso. Maravilha. E você gravou essa música no como é que hoje porque hoje mudou um pouco, né, com a internet, com as ferramentas, eu acho que facilitou muito para o artista, você produzir música, você, distribuir a própria tua música. Como é que foi todo esse processo? Como que está sendo para você essa questão da internet? Até que ponto a internet está sendo, legal, mas quais são os cuidados que você como artista está observando que você deve ter no teu trabalho? Olha, essa é uma pergunta com muitas abas ficam abertas aqui na minha cabeça, porque são muitas coisas mesmo que eu penso, assim. Eu acho que, de fato, é um facilitador do que uma vez já foi. Ao passo que também não posso, não tenho muita propriedade para falar sobre, porque não vivi esses tempos. Então, para mim, basicamente, eu tenho referência do que foi, mas não vivi de fato. Então, assim, vejo talvez com mais facilidade as problemáticas, eu acho, da internet como um todo e das dificuldades, assim, também. Ao mesmo tempo que é absolutamente, eu não sei se é de fato, mas a sensação que é de que é absolutamente democrática, né? Porque a internet está aí para todas as pessoas, porque o acesso não é para todas as pessoas, a gente sabe disso, mas ela é um facilitador, né? Você consegue colocar, da sua casa, você consegue divulgar um material que pode chegar do outro lado do mundo, assim. Isso é algo absurdo de se pensar, assim. E o mundo da música, assim, é um mundo novo, assim, para mim também. É um mundo complexo, assim, com muitas coisas para aprender, como eu falei, assim. Então, me sinto engatinhando ainda, assim, sabe? Eu acho que Sim, é claro que ficou claro, assim, já que nada se faz como nenhuma arte, eu acredito. Nenhuma arte se faz só, assim, né? Então, é necessário uma equipe, é necessário parcerias, assim, é necessário ir fazendo isso ao longo do caminho, assim, sabe? E aprendendo com outras pessoas também que já vieram antes e já fizeram antes, assim, também, sabe? E com relação aos cuidados, assim, eu acho que é isso também, né? Tem esse lance de chegar em outro lugar do mundo e isso traz as coisas boas e as coisas ruins disso, assim, porque a gente também fica à mercê, sei lá, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, as pessoas também não têm exatamente muito cuidado. Então é importante, é um cuidado redobrado. Às vezes a gente fica com a sensação de que, pô, justamente porque o celular tá na nossa mão e tá a um passo do alcance ali de algo ser postado,
parece dar a sensação de que qualquer coisa pode ser dita e de qualquer maneira, e não, as coisas precisam ser construídas e com cuidado, enfim. Mas maravilha. Mas esses festivais, eu até queria, eu gostaria de falar contigo, Sofia, sobre essa questão realmente de ter esses espaços para novos compositores, cantores, né? É muito importante, porque embora o ganhar não seja aquela, todo mundo entra para ganhar, mas o importante é competir, o importante é estar, o importante é mostrar o teu trabalho e a partir daí ter um espaço, você conseguir conquistar assim, o conhecimento das pessoas, a própria mídia, enfim, isso é importante ter esses espaços. Acho que falta um pouquinho ainda desses festivais que nos anos 60, 70, que obviamente não foi a tua época, mas Sim, você ouviu falar muito, a gente sim, tinha o próprio festival que a Globo produzia nos anos 80, com o tempo não está se fazendo mais festival, não está tendo essas aberturas, né, esses espaços. Eu acho que isso para você e para outros artistas, são espaços importantes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também. totalmente, assim, porque tem uma coisa que já complementa com o que eu estava falando, que você perguntou também da internet, é que tem muita gente também produzindo na internet. É um bombardeio de informações também. Então, eu acho que de alguma forma se negligenciou assim, a importância de estar na rua e de estar mostrando para as outras pessoas ao vivo e estar trocando com pessoas mesmo. Então, de fato, festivais e espaços que a gente possa presencialmente mostrar nosso trabalho e criar esse público ali ao vivo, né, onde tem essa troca de calor que só acontece na vida real mesmo, que é onde de fato você pode ser de fato impactado por um trabalho assim, né? Porque justamente pela exposição excessiva na internet, a quantidade de coisas, é o tempo inteiro coisas acontecendo, mas nada nos acontecendo, né? É o tempo inteiro coisas na nossa tela, mas passa e passa, passa e outra e outra e outra e outra. Tá todo mundo ali, mas ao mesmo tempo a gente não tá com ninguém, né? E ali na rua, talvez a gente consiga, enfim, é um espaço outro, assim, de mostrar esse trabalho. Sinto muita falta disso, eu acho que é tudo muito nichado, e sobretudo aqui no Rio eu sinto muito isso. É tudo em volta de uma bolha muito específica, onde é muito difícil o acesso, entrar e toda essa coisa de contratantes e de você ser interessante para você entrar, até você, enfim, são árduos os passos. Exatamente, né. É importante, eu gosto aqui até na Baruch a gente trazer esses temas, porque às vezes as pessoas elas não sabem o quanto é trabalhoso, o quanto é complicado para o artista produzir música, né, fazer teatro no nosso país. Então é importante a gente trazer essa questão e vocês que produzem, vocês que estão ali no que a gente chama, né, o chão de fábrica, vocês que estão ali no dia a dia produzindo, é importante, porque às vezes as pessoas ficam muito com o glamour da profissão, né, o Sim, Sofia, tem muito disso, mas por trás desse glamour, que muitas das vezes precisa ser muito bem digerido, tem uma realidade, é um sim, trabalho como outro qualquer, né. Quer dizer, hoje em dia o artista ele tem que fazer várias tarefas, ser multiartista, totalmente. multitarefas, cuidar de várias coisas, isso acaba dificultando um pouco, essa questão de você parar para pensar só na tua arte, de fazer Totalmente. música de fazer composição e de ser atriz, né. Totalmente, assim, eu sinto que eu tenho essa mesma impressão que as pessoas realmente não dimensionam o quanto de trabalho que tem por trás mesmo, assim, e de investimento também, muito sinceramente, de investimento financeiro e de tempo, e de energia, assim, também é muita coisa, assim. E são essa coisa do glamour, assim, são pouquíssimos que podem ter acesso a isso, ainda esses que têm em algum lugar que podem estar levando essa imagem do glamour, assim, ainda assim essas pessoas trabalham muito. Agora imagina um artista independente, sabe, que tem que acumular essas múltiplas funções e, e que ainda tem que se manter, né? Porque assim, tudo isso é investimento, é parceria, mas tem que pagar as coisas, tem que pagar as pessoas. E para isso você precisa ter o seu dinheiro, e você precisa manter todo um resto de estrutura de vida. Tem todas as outras coisas que você também precisa dar conta, assim. Então, multitarefas mesmo, assim, é realmente. E para mim tem tudo isso que eu falei, assim, e ainda tem toda a função de atriz também, assim. Então, é bastante trabalho, e que é um trabalho que parece que é invisível, né? Que realmente que
Só fica ali o resultado de algo que realmente dá a impressão de que é muito fácil, mas não é, suadíssimo. Essa música Vilã, ela tem um lado crítico, social, né. Como compositora, você busca isso nas suas músicas? O que que você busca passar para o teu público, para as pessoas, com as suas composições, né, com a tua musicalidade? Essa música, ela vai ser para um novo álbum que vai surgir em 2026. Isso. As tuas composições, o que que você busca deixar para o teu público? Muito sinceramente, eu acho que é importante, para mim, enquanto artista como um todo, essa linha da verdade, assim, do que me é verdadeiro, do que parte de um lugar honesto, assim, é a linha de tudo que eu faço, assim, enquanto atriz, enquanto cantora, no palco, tem muita espontaneidade, assim, também é uma coisa muito viva e muito, muito, muito eu, assim, então. Claro que a gente pensa também quando a gente vai produzir um material visual, tem uma construção, por exemplo, no material visual de vilã, tem uma construção de um imaginário dessa vilã, etc e tal. E eu não sou exatamente essa vilã, mas a gente vai brincando com essas multifacetas que somos, assim, também, né? E vai dando mais luz e criando um personagem de alguma forma a partir de algo que verdadeiramente se é. Mas nas letras e no palco e tal, e na atuação também, etc., eu busco sempre uma coisa muito verdadeira e condizente com o que eu sou. Então, parte de um lugar muito pessoal e eu me coloco de uma maneira que é muito verdadeira, assim, realmente como eu encaro. Ser algo que, de alguma forma, é político, é uma consequência realmente da minha existência mesmo, e de como eu vejo o mundo e das coisas que eu reivindico. Então, não tem uma intenção de levantar uma bandeira, mas de alguma forma a minha existência ali está reivindicando aquela bandeira, então vai estar ali de alguma maneira, sabe, o que eu sou. E eu sou uma pessoa política, assim, eu me coloco e tal, eu tenho clareza sobre meus posicionamentos e tal, então eles vão aparecer, assim, sabe? E eu gosto que apareça, assim, eu acho que é importante que esteja, eu acho que ser artista é isso também. Acho que não está Certo, desvencilhado uma coisa da outra de jeito nenhum. legal. E esse novo álbum aí que surge no primeiro semestre de 2026, o que que você pode falar aqui para o ouvinte da Baruch, em termos de que você musicalidade, quais são os estilos, o que que você está. É um álbum pop com referências de gêneros pernambucanos, como o brega funk, o piseiro de João Gomes, que é uma grande referência para mim. Temos também trap, MPB. Então eu trouxe algumas parcerias, temos alguns feats, como Martins, Mago de Tarso, o Ana, o próprio Barro. Eu trouxe referências pernambucanas para mim. Era muito importante que esse álbum tivesse quase essa mistura de onde eu sou, assim, porque eu moro aqui no Rio há muitos anos, mas entre muitas idas e vindas, sabe? Eu moro aqui desde 2014, mas eu também morei nesse período alguns anos em Recife. Eu fui e voltei algumas vezes, assim, agora eu tô no Rio, não sei se definitivamente, porque não dá para dizer isso nunca, mas eu queria que tivessem nesse álbum elementos dessa ida e vinda, mas muito, muito, muito a cara de onde eu sou, de onde eu vim e do que eu sou, que realmente é pernambucana, assim. Tem uma coisa curiosa sobre as minhas músicas que as letras ficam na cabeça, as letras e sobretudo os refrões, eles são muito chicletes, assim. São músicas boas de ouvir que realmente ficam na cabeça, com letras interessantes, eu acredito, eu gosto das letras, e beats dançantes, assim, no geral. Músicas solares. E como é que está a produção desse álbum? Já está definida quantas músicas, já tem mais ou menos o repertório, que eu acho que deve ser o mais complicado para o artista ao realizar um álbum, é a escolha do repertório, né? Sim. Eu tenho algumas músicas que ficaram fora desse álbum, que eu tô esperando o momento de lançar, porque eu acredito que. Porque é isso, é tudo estratégia também, né? Então tem que entender o momento, quando que acha que ela vai ser mais bem aceita, se faz sentido conceitualmente com o álbum como um todo. Então eu entendi que algumas vão ficar para depois, o que é ótimo. O trabalho vai precisar seguir também. E é engraçado, aconteceu uma coisa hoje que eu tava dizendo para todas as pessoas, enfim, todos os veículos que são das faixas. Eu gostaria que fossem das faixas, eu quero que sejam das faixas, mas as coisas vão mudando, assim, as músicas estão quase todas finalizadas, elas estão indo para
para o momento de mixar e masterizar. Então elas já estão realmente assim, quase no forninho para sair. E ainda tem um tempo para eu entender se vai entrar mais faixa, se vai sair, o que vai acontecer. Mas já está muito no finalzinho. E o lado atriz da Sofia Malta, alguma coisa também? O que tem? Já tem alguma coisa programada nessa parte cênica? E eu tenho alguns projetos para 2026, mas é engraçado porque eu entendi também que todos esses projetos pessoais, né, que a gente vai gestar e gerir, eles levam muito mais tempo do que a gente gostaria e imaginava, porque envolve dinheiro, envolve muitas coisas assim. Então eu tenho alguns projetos, mas ainda estão assim nascendo. Estou indo fazer um trabalho agora no Chile, mas é uma publicidade. E vamos ver o que vai acontecer, quais são os caminhos que vão se abrir, mas estou sentindo que muita coisa vai acontecer em 2026. Com certeza. Sofia, deixa os seus canais de interação, né? Para quem quiser saber mais sobre você, o teu trabalho, conhecer essa música, a Vilã, que já está em todas as plataformas aí de streaming, né? Está. E conhecer realmente um pouco da tua carreira, do teu trabalho e das novidades que vem aí Com no certeza. 2026. Com certeza. Quem quiser acompanhar, o meu arroba é a Sofia Malta. Sofia, um prazer recebê-la aqui na Baruch. Seja sempre bem-vinda. A Baruch é esse espaço para a gente divulgar e fomentar a educação, cultura, diversidade, e para falar sobre isso, falar sobre esse universo aí da cultura, desse trabalho, né, de vocês como artista, o que é ser um artista independente no nosso país, quais são as dificuldades que vocês enfrentam, mas ao mesmo tempo o prazer de realizar um álbum, de lançar uma música, de participar de um festival, de fazer uma peça de teatro. Então, seja sempre bem-vindo aqui na Baruch. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações, aquilo que você gostaria de passar para o teu público. Querido, eu queria primeiro dizer que realmente foi uma alegria estar aqui, foi mesmo uma honra, eu fiquei muito feliz de falar com você, me senti muito à vontade e eu adorei todas as perguntas que você fez, assim, acho esse espaço aqui super importante, que a gente possa ter mais espaços como esse, assim, porque eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa legal, assim, e o mundo precisa ver, assim, sabe? E essas pessoas precisam que o mundo veja também, porque o artista anseia muito por isso. Falta mais espaços para divulgação, né? Falta na tua percepção como artista que está independente, falta mais isso, né? Mais Falta divulgar. abrir espaço para o novo, para quem está começando, para quem já não está aí rodando, porque tem muita gente que ainda não está no mainstream, assim, sabe? E que é muito boa e que, enfim, eu acho que dá para abrir bastante. Com certeza. E esse é um dos objetivos aqui da Baruch, como canal de comunicação, que a gente sempre busca esse equilíbrio entre o tradicional mais o novo, né, que está surgindo, e o novo com qualidade, né, com conteúdo, trazendo uma proposta bem interessante. Sofia, obrigado. E a gente vai encerrar esse nosso bate-papo com a Vilã, esse Oba. sucesso seu aí, tá? A gente vai deixar aqui para o nosso ouvinte acompanhar esse ritmo, essa musicalidade, e mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, querido, muito obrigada mesmo. Acende as luzes, primeiro ato, roteiro a riscar, falas no papo, eu vejo tudo, o teu teatro, faz teu recorte do corte que nós fizemos, só tira as